Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes ao terceiro almoço SIX, está funcionando? Ao terceiro almoço SIX de 2023, intitulado Uma Ótica Ibérica das Relações Internacionais, a Guerra sobre um Direito Natural e Humano. Essa sessão será gravada para posterior divulgação nas redes sociais do SIX. Hoje teremos como orador o professor Marco Jordão, que é doutor em filosofia pela PUC, possui mestrado em filosofia contemporânea com ênfase em filosofia política pela Universidade Federal do Ceará e possui graduação em filosofia pela mesma universidade. Para a moderação da discussão, contamos com a professora Patrícia Jerônimo, que é professora associada da Escola de Direito da Universidade do Minho e investigadora do JusGov. Doutora em Direito pelo Instituto Universitário Europeu de Florença. O professor Marco terá 25 minutos para a apresentação e a professora Patrícia terá o mesmo tempo para fazer os comentários, algumas questões, e depois a gente abre para discussão para quem está acompanhando o almoço SIX. Se quiser começar a apresentação, professor, muito obrigada pela presença de todo mundo. Muito obrigada. Obrigado. Olá, gente. Boa tarde aqui, né? Bom dia no Brasil. Queria agradecer muito a professora Patrícia pela disponibilidade de estar aqui para a gente conversar sobre o tema, né? Os colegas presentes, principalmente Antônio e Cira, que são sempre gentis, estão aqui me acompanhando desde sempre. O pessoal que está no Brasil também, alunos, alunas, amigos, amigas, minha namorada também está aí atenta, né? E fico muito feliz de estar aqui, tá? Então, agradecer também a Rafaela, que foi muito gentil, né, em me atender e sempre solícita, né? O professor Fernando Bessa, que foi o intermediário aqui, através do professor Hasman, colega da universidade, tá? Eu escrevi bastante, estava falando com a professora aqui, já que era 30, já me diminuíram 5 minutos, então vou me esforçar o máximo possível, mas trabalhar de um tema, né, sobre o conceito de guerra, relações internacionais. A minha proposta, né, do meu pós-doutoramento aqui é justamente fazer uma atualização do pensamento do século XVI e XVII, tá, na Escola Ibérica da Paz, tá bom? Então, principalmente Francisco de Vitória, o meu orientador, né, por assim dizer, meu colaborador, com quem eu converso, é o professor Pedro Calafate, que eu acho que é conhecido aqui por todos e por todas, e é a partir das ideias que ele traz dentro dessa atualização que eu escrevi esse texto, né, e tentar aqui trazer algumas provocações, algumas problemáticas. Gostaria muito de escutá-los, queria que o pessoal que estivesse online também, se pudesse participar, o pessoal que está aqui, queria muito dialogar sobre isso. Além disso, aqui, além da questão da guerra, do conflito internacional, trabalho muito com a questão de imigração, também dentro dessa perspectiva de atualização do pensamento da Escola Ibérica da Paz, tá bom? Então, o que eu pretendi aqui dentro desse texto, dentro dessa reflexão, é trazer a buscar refletir sobre política, né? Sou filósofo, né? Como foi colocado aqui, só uma correção, sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o mestrado que eu fiz no Ceará e doutoramento na PUC do Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu sempre procurei, né, como filósofo, pensar a questão fundamental, da questão do que é política, né? E aí eu, dentro da questão política, vamos dizer assim, tensionar o máximo possível o conceito de política, evidentemente que a gente tem que pensar a questão da guerra, né? Então, a questão da guerra, ela perpassa como um fenômeno cultural, né? É algo que, quando a gente olha o título do meu trabalho, o pessoal diz, é uma filosofia da guerra, como assim e tal. Pelo contrário, para que a gente pense a paz, tem que se, né, tratar de uma perspectiva muito objetiva do que é a guerra. E pensar a guerra, tensionar esse conceito da política, certo? É pensar também sobre a questão moral, por exemplo, o direito, né? Como a professora aqui é do direito, a gente sempre dialoga bastante com isso e, claro, pensar uma antropologia filosófica, como a gente chama, a ideia de uma natureza humana, né? Intrínseca a isso. Tá? Então, o que também a gente tem que pensar a questão da guerra, com esse caráter objetivo que eu trago para vocês, é justamente pensar na justificativa e fundamentação, legitimação da guerra. A gente vê aí, hoje mais do que nunca, a ideia da guerra sendo legitimada a partir
de várias, como está na moda agora, né, várias narrativas. Pensar a ideia da guerra é justificar para a opinião pública, como a opinião pública vai se apropriar. A gente vê a invasão da Ucrânia, né, pela Rússia, por exemplo, é uma guerra de narrativas. Lá no Brasil tem um pessoal que a gente chama especialista em WhatsApp, né, o pessoal usa muito, e aí as pessoas estão defendendo Putin, defendendo o Orbán, a Ucrânia e assim vai sucessivamente. Então, o que a gente percebe é justamente uma ideia de uma relativização, né? Esse é um dos pontos que eu coloco, o relativismo teórico. Isso é uma das questões fundamentais que eu queria trazer aqui para vocês, tá certo? Então, o cenário internacional, a partir da perspectiva que eu estou lendo, a relação internacional, a sociedade internacional, ela parte de uma perspectiva anárquica, né? Ian Clarke, que é um dos autores que eu trabalho, ele trabalha dessa perspectiva, é um anarquismo dentro da sociedade internacional, em que quem manda é aquele que tem mais poder sobre os demais, tá certo? Além do mais, a gente vê justamente a partir disso, ou seja, só complementando esse anarquismo, né? A ideia do realismo. Então, a doutrina que mais, dentro da relação internacional, prevalece, basta ver o jogo de narrativa, é o realismo, tá certo? E aí, o que prevalece é um egoísmo ético dentro das relações sociais, internacionais, né, da sociedade internacional, tá? Então, aqui o que eu quero é justamente partir dessa perspectiva do relativismo teórico, tá? E aí eu vou dialogar com as principais teorias que estão dentro das relações internacionais, mais genéricas, porque senão a gente não pode entrar aqui por menores, por causa, inclusive, do tempo. Então, dentro desse relativismo ético, eu queria dialogar e trazer à luz e trazer ao debate justamente a ideia do direito natural, né? E esse direito natural, que é bastante execrado dentro das relações internacionais, principalmente pelos realistas, ou a professora estava dizendo que era bastante normativista, né? Então também trabalha uma contraposição dentro do direito positivado, é que tudo pode ser justificado a partir do direito natural, e é mais ou menos isso que eu quero provocar aqui com isso, tá? Junto com vocês. Então, pensar a guerra é pensar justamente preservar vidas humanas. Essa é a última questão que a gente está querendo defender aqui, é uma paz, né? Mas uma paz que seja possível, e não uma paz que seja puramente teórica, apesar que como filósofo a gente trabalha muito as questões teóricas, a prática me fala muito forte, daí porque eu queria tratar justamente sobre essa questão e trazer essa reflexão para vocês. Espero que esteja entendido claro, estou preocupado com o tempo, mas, então, onde é que eu vou tratar sobre isso? Como eu já falei, é o século XVI e XVII. Esse é o recorte histórico que eu vou, mas não vou ficar lá. Eu quero atualizar o pensamento desses autores. Como esses grandes pensadores portugueses e espanhóis, principalmente, eles podem nos ajudar com isso. E daí vou trazer a figura do Francisco de Vitória, que é o grande pensador, vamos dizer assim, dessa época do século XVI, que criou, aí vem Domingos de Souto, Francisco Soares, toda uma linha de pensadores que está muito bem escrita aqui nesse livro organizado pelo professor Calafate, né, que é a Escola Ibérica da Paz, Universidades Coimbra e Évora, né, e aí o Francisco Vitória da Universidade de Salamanca é o mestre que foi ensinar nessas universidades e trouxe justamente algumas dessas reflexões. Tá? Indo um pouco mais rápido aqui, a ideia então da guerra que a gente pensa, que eu vou pensar junto com vocês, eu vou trazer um foco e um enfoque na questão da guerra justa. Porque pensar a guerra tem que pensar o conceito de justiça. Né? O que seria essa guerra justa? É evidente que eu não vou entrar especificamente nisso, de novo, porque a gente tem pouco tempo para tal, mas o diálogo que se tem da ideia da guerra justa a partir de 3 tradições fundamentais. Tá? As tradições que eu vou trazer aqui é justamente o direito natural, o direito internacional positivado e o realismo. Os grandes pensadores, né, do direito internacional, das relações internacionais, colocam essas 3 tradições como díspares. O que eu quero defender aqui, aí a minha tese, é justamente de que elas dialogam entre si, devem dialogar entre si. Né? E o direito natural, que é a doutrina, vamos dizer assim, que é mais execrada por grande parte, né, dos realistas, o direito positivado, pela uma perspectiva de uma certa relativização, é justamente, ao meu ver, aquele que dialoga. E eu quero tentar provar aqui, ou comprovar que Francisco de Vitória assim faz.
Tá? Então, a partir do direito natural, eu coloco assim, ó, o direito natural, desculpe, e consequentemente toda a sua tradição, vem enfrentando uma série de ataques por parte de outras tradições por essas acharem que, se a guerra fosse justificada pelo direito natural, como eu já falei aqui, todos os ataques seriam justificados, dada a pluralidade de preceitos morais existentes no mundo. Eu acho que esse é o principal ponto em que o direito natural é atacado. Mostraremos, por outro lado, que o direito natural, mais precisamente o que está presente nas obras do Mestre Salamanca, o Vitória, que serve de inspiração, fundamenta grande parte do pensamento da Escola Ibérica da Paz, é importante não só pela sua historicidade, mas também e principalmente para a construção de princípios norteadores de uma política internacional mais tolerante e multicultural, cuja proteção da dignidade da pessoa humana é o fio último dos seus escritos. Tá? Então, como o título já antecipa, é justamente essa perspectiva de trazer o pensamento do Vitória a partir do direito natural, a partir de princípios universalistas, universais necessários, reta razão, tudo aquilo que até é colocado pelo professor Trindade, né, que é um dos grandes pensadores do direito internacional, coloca, a necessidade de pensar esses princípios. Isso serve, professor, também, por exemplo, na justificativa, ou depois eu vou falar, se a gente tiver a oportunidade de conversar e dialogar sobre isso, a questão da imigração também parte desses princípios, dessas pressuposições. Mas eu vou trazer a tese aqui do professor Calafate, tenho que trazer ele, que é o meu grande... que dialoga comigo, né? Ele coloca assim, e aqui a tese dele é importantíssima, é a citação dele, tá? Está no livro dele, Tópicos sobre Antropologia Portuguesa na Época dos Descobrimentos, tá certo? Ele coloca assim, ó, a importância da contribuição portuguesa para a antropologia renascentista assenta, entre outras vertentes, na atribuição da expressão concreta ao ideal cristão de unidade da natureza humana, que se prolonga numa segunda fase na afirmação da existência de direitos humanos inalienáveis. Então começa lá, né, nos princípios cristãos que todos conhecemos, mas vai na questão de direitos humanos, é como se fosse um prolongamento, um desenvolvimento a partir disso, independente da raça e do credo. Tratava-se fundamentalmente de preencher o quadro teórico herdado que serviria de base à leitura da nova experiência, uma panóplia alargada de povos e culturas até então desconhecidas, o multiculturalismo, estruturando a imagem do outro, a alteridade, onde se destacam interesses conflitos que muitos contribuíram para a nova construção de um novo espaço da humanidade e para a noção de comunidade internacional, reconhecida a natureza humana dos povos descobertos. Esses conflitos evoluirão no plano jurídico, no âmbito do direito natural, na base da qual se reconheceu aos povos descobertos o direito à posse de seus bens primordiais, bem como as legitimidades de suas formas de organização política, porque assente a razão natural, independente da fé ou das diversidades culturais, com a consequente pluralidade das formas de governo. Tá? Então, essa ideia que o Calafate traz, eu trago atualizando isso a partir justamente de uma reflexão sobre justamente a ideia da legitimidade da guerra justa. E esse conceito eu quero trazer para vocês aqui, que é fundamental. Eu parto do Ian Clarke, né? Ele tem um livro chamado Legitimidade na Sociedade Internacional, e um pensador, um sociólogo do australiano, tá? O Bellamy, que ele tem um livro chamado Guerra Justa, de Cícero ao Iraque. Certo? Ele tem esses dois, eles dialogam sobre essa perspectiva. E aí o enfoque do Ian Clarke, né, ele vai trazer assim, que existem duas formas de abordar o tema. Né? A primeira forma é um enfoque essencial, cuja tese fundamental é de que um ato somente é legítimo se cumpre determinadas regras. Então já percebe, né, que seria o que prevalece hoje do direito internacional. Se existem determinadas regras, a guerra pode ser considerada legítima. Né? A gente está falando de justiça, está falando de legitimidade. Certo? O segundo enfoque, que é o denominado de processual. Tá? Ele parte da crítica ao enfoque essencial, afirmando que as regras internacionais não podem ser postas em prática e, por isso, perdem seu caráter vinculante. Ou seja, corrobora com a tese realista de que as regras morais, políticas ou até mesmo jurídicas não têm capacidade de resolver os conflitos interestatais, já que vivemos numa sociedade internacional anárquica em que os Estados não têm obrigação nenhuma de obedecer tais regras. Então, esses dois enfoques estão aí, tá? Então, e eu peço desculpa, eu troquei, tá? O primeiro enfoque, o essencial, ele
é o que não é o que prevalece. O que prevalece, em última análise, é o enfoque processual, né? Porque a gente vê, em termos de questões muito práticas, guerra do Iraque, temos aí a guerra agora da Rússia e Ucrânia, temos a invasão dos Estados Unidos, né? Desculpa, a questão da Síria. Então, todas as guerras elas são justificadas não por uma questão jurídica, moral, etc, etc. Quem manda é aquele que determina as condições políticas para tais, que é a questão do realismo, tá? E aí, eu continuo aqui. Apesar de a crítica ao enfoque essencial, a perspectiva processual também tem insuficiência no aspecto prático. Isso sou eu falando, criticando justamente a contraposição ao realismo, no caso. Pois, ao analisar as tomadas de decisões na política internacional, percebemos que, longe de um consenso, há uma imposição das regras morais de interesses de estados grandes a menores, ferindo assim a pluralidade e a complexidade da sociedade internacional. Isso significa que os estados poderosos impõem hierarquia de interesses, conhecida como hierarquia legalizada, que sustenta o status quo do poder e interesses, né? Então, a necessidade de aprofundamento do conceito de guerra justa, certo? É que nós temos que pensar justamente a superação desse ceticismo dentro das relações internacionais. Então, por isso que eu coloco a perspectiva da legitimidade da guerra justa, aqui segue, portanto, o seguinte: os atos, tanto no jus ad bellum, ou seja, na justiça da guerra, quando os estados estão inseridos dentro do conflito, quando a ideia do jus in bello, a justiça no guerrear, certo? O Walser tem um trabalho muito extenso sobre esse tema, na questão das guerras justas e injustas. É um livro justamente sobre a moralidade da guerra. É algo polêmico, interessantíssimo de tratar, de que os combatentes ele têm determinados ritos morais, vamos dizer assim. Também não vou entrar nesses detalhes, porque tem um pouco tempo. Então, o jus ad bellum quanto o jus in bello são legítimos se justificados com base na referência a partir da compreensão do fogo comum que fornece a questão da guerra justa, né? Além disso, as perspectivas devem ser válidas para todos os atores, ou seja, deve haver um entendimento normativo comum para que todas as partes envolvidas no conflito, tá? Então, essa condição é justamente o desafio que se tem aqui, certo? Eu vou continuar aqui, até pela hora, porque senão eu falo muito, professor. Para que essa perspectiva tenha validade lógica e legal, os atores envolvidos devem, primeiramente, usar a linguagem normativa em comum quando justificar as condutas frente aos demais atores. Além disso, esses mesmos atores, quando utilizam esse ponto em comum como um aspecto de overlapping consensos, né? O consenso por justa posição do John Rawls, é um autor norte-americano que tem uma teoria bastante interessante sobre o ponto, faz com que esses virem uma referência para condutas futuras, moldando assim ações políticas. Princípios, tá? Esse contexto faz com que os atores políticos possam ter respaldo material e diplomático para justificar determinados atos de guerra ou rejeitá-los, tendo fundamentos para impor sanções e punições àqueles que cometem atos ilegítimos na política internacional. Evidentemente, isso é apenas uma garantia de procedimental e lógica, normativista, e, portanto, não é uma garantia real de que os atores do jogo político internacional estejam de acordo em todos os casos. Contudo, serve de parâmetro para uma situação anárquica. Estou dialogando com os realistas lá, os céticos, como tradicionalmente são a sociedade internacional, partindo, né, dessa perspectiva. Haja ao menos um ponto de referência em comum. Assim, para esses parâmetros terem um bom grau de legitimidade, eles devem ser articulados e validados a partir de 3 conjuntos subordinados de norma: a legitimidade, a moralidade e a constitucionalidade. Certo? Então, a condição aqui da guerra justa, que defendemos é o seguinte: a tradição da guerra justa dá um caráter de legitimidade à guerra, que contempla essas 3 normas através de 3 subtradições principais. Sendo assim, o que legitima alguns conflitos internacionais está impresso intimamente ligado à tradição da guerra justa. Portanto, o que se considera legítimo e justo em termos de guerra depende da interação das 3 subtradições, a minha tese, a saber, subtradição moral, através do direito natural, a legal, através do direito internacional positivado, e, por fim, a subtradição política, através do realismo. Então, eu chamo o inimigo, entre aspas, o cético, para dialogar, sim, a questão política importa.
Desse modo, a legitimidade em conjuntos e com a tradição da guerra justa tem como objetivo agregar valor a valores aparentemente díspares, para assim representar certo equilíbrio entre eles, apesar de os estandartes normativos individuais caminharem em direções opostas, os Estados pensando de acordo com seus próprios interesses. Portanto, a tradição da guerra justa tem a dizer sobre um tema particular, portanto, o que a tradição da guerra justa tem a dizer sobre o tema da particular depende do equilíbrio apropriado entre as três subtradições em um momento e lugar determinado. E aí eu trago justamente a condição do ibérico, do pensamento ibérico. Tá? A gente está aqui no século XVI, vamos pensar lá a questão histórica que está por trás, a mudança dentro das estruturas feudais, certo? Portugal, principalmente, saindo aí para a questão de exploração de novo mundo, novas terras. Isso faz com que o mundo ibérico ele saia à frente dos demais. E aí a necessidade aqui de trazer uma reflexão de como eu posso lidar dentro de um cenário internacional com grupos sociais completamente diferentes dos nossos. Os portugueses falando e indo explorar as novas terras. Tá? Evidentemente, vem lá o século XVI, baseado em Tomás de Aquino, principalmente, o Francisco de Vitória, vem trazer esses conceitos e trazer essa problematização, né, à luz, né? Colocar um holofote em cima disso aqui, tá certo? Aí eu vou passando já aqui, pulando algumas partes, aí ele fala assim, eu trago aqui, ó, o motivo pelo qual Francisco Vitória se dedicou à investigação do conceito de guerra justa tem a ver com a conquista da Espanha sobre as Américas. E aqui a gente está falando da América Espanhola, né? Especificamente, mas por extensão, evidentemente, que fala Portugal. O filósofo de Salamanca estava apreensivo com a legitimidade de tais acontecimentos. E, baseado nas ideias de Aquino, procurou compreender e defender o direito indígena dos novos mundos. Ele tem algumas obras, essas três aqui, sobre o poder civil, sobre os índios, o direito da guerra, é a tese que é o livro que eu trabalho nessa tese que eu estou tratando aqui. Eu trouxe várias citações, mas não vou fazer, tá? Mas é interessante que ele coloca lá, ó, sua famosa tese em 1539, né, a tese de índice posterior sur Iuri Belli, ele refutou a tese da universalidade da jurisdição do Papa e do imperador espanhóis para além dos seus domínios. Então, isso traz uma grande questão interessante, né? Uma coisa que é uma novidade. Argumentando que ambos não tinham direito sobre toda a extensão de terras europeias, tampouco as terras além-mar. Outro argumento objetado por Vitória foi de que os indígenas, por consistirem em bárbaros, não poderiam ser verdadeiros donos de suas terras. Vai contrapor sobre esse ponto também. Tá? Então, ele sustenta que a existência de leis, ritos e regras já existentes entre os habitantes do Novo Mundo significava, portanto, que eles governavam suas terras. Esse foi o argumento de vanguarda, já que eles não apenas se servem de base antropológica para fundamentar seus argumentos, como ele antecipa os debates da multiculturalidade presente até hoje. Nessa obra aqui, sobre os índios, ele vai trazer a seguinte questão, né? Minha tradução do espanhol, tá? Embora a fé tenha sido anunciada a eles, não a tenham aceitado. Não é lícito persegui-los com a guerra e privá-los dos seus bens por esse motivo. Então, eu não posso impor ao outro a fé alheia, né? Nessa proposição está contida uma das defesas mais importantes para fundamentar a ideia da liberdade religiosa e tolerância, antecipando, inclusive, o fundamento de Locke nas cartas acerca da tolerância, tá? Outro ponto que é importante é justamente a ideia de uma hospitalidade, ao estilo kantiano, né? Que eu não vou tratar aqui, porque a professora vai me convidar aqui depois para falar sobre a questão de imigrantes, a gente vai dialogar sobre tal, e eu posso tratar sobre esse tema. Tá? Para ir para a defesa da tese, né? Sobre a questão, principalmente, a ideia dessa visão humanista que ele traz para nós, tá? Nesses 2 últimos minutos, com a tolerância mais um pouquinho que a professora vai me dar. Total, né? sim, com certeza. Rapidinho. Então, eu vou atentar aqui. De sorte que o pensador dominicano aprimorou os preceitos da tradição da guerra justa ao rejeitar 3 possíveis causas justas para declarar a guerra. Ou seja, a diferença religiosa, como eu coloquei lá, a pretensão da jurisdição internacional, que os espanhóis
e os portugueses forem terem conquistado os novos mundos, eles podem fazer o que bem entender, e o interesse das ambições do soberano quando ele rejeita a ideia de que o príncipe ele tem o poder sobre os novo mundo, né? Porque ele já tem os seus líderes, né? Se o líder abrir mão do seu poder e dá para o outro, é legítimo, perfeito. Diante disso, o pensador ibérico afirmou que somente é permitido fazer a guerra em defesa própria, autodeterminação, incluindo os próprios bens para proteger os inocentes. Agora, para fechar o pensamento de Francisco Vitória, portanto, vem acrescentar importantes categorias para a tradição da guerra justa. Partindo da subtradição do direito natural, ele consegue superá-la e abrir caminho para as outras duas subtradições, as legalistas e as realistas. E aí aqui é a minha defesa, como conclusão. Com sua discussão a respeito da ignorância superável e da ideia de que a guerra pode ser justa para ambos os lados, Vitória deixou claro que não era possível saber se a guerra eram realmente justas e, por isso, a pressuposição de que era necessário criar regras, o legalismo, regras mais precisas para se declarar e para se conduzir uma guerra. Além disso, os escritos servem de inspiração para aqueles que defendem a tese que toda guerra iniciada por um soberano legítimo, que são os realistas que vão defender, era de caráter justo. Questão política. Pronto, aí estou terminando, certo? Desse modo, a sua insistência de que os soberanos deveriam consultar os seus assessores, a questão da opinião pública aqui é determinante, e membros importantes da sociedade antes de declarar uma guerra, fez com que os belicistas oportunistas tivessem seus ímpetos contidos, evitando assim guerras desnecessárias e injustas. Ao inserir a ideia, isso a gente lembra de Kant, por exemplo, também, está lá na Paz Perpétua, né? O próprio Maquiavel, se a gente for levar em consideração, quando ele pede para consultar os seus ministros e assim vai. Ao inserir a ideia, mesmo incipiente, da objeção de consciência, isto é, a possibilidade do indivíduo poder se negar a lutar se tivesse convencido de que aquela guerra era ilegítima, mas logo injusta, Vitória antecipou o debate da liberdade individual, que somente seria efetivado séculos mais tarde. Por fim, o mestre Salamanca foi o primeiro escritor a dar aplicabilidade prática em caráter jurídico ao princípio da proporcionalidade, que já estava lá em Tomás de Aquino e em Santo Agostinho, tá? Mas aí a questão prática que eu chamo a atenção. Não somente a jus in bellum, na moral, mas também no jus ad bellum, na questão política entre os Estados, demonstrando que a guerra somente era justificável quando se havia sofrido uma injúria tão significativa que a diplomacia não poderia repará-la. Finalmente, e agora de fato termino, ressaltamos a necessidade de se pensar no problema da guerra, mais precisamente quando vem adjetivado de justa, sendo uma necessidade substancial para uma teoria política, para o direito e para a teoria moral. Acompanhamos viramente a relativização conceitual e a apropriação irresponsável dos conceitos que fazem o debate sobre a guerra um lugar comum, senso comum. Percebemos em uma primeira leitura que a tradição da guerra justa apresenta uma série de elementos que podem nos oferecer uma visão mais ampla sobre a legitimidade de fazer uma guerra, mas que, em uma leitura mais cuidadosa, nota que esse pluralismo e essa indeterminação, dada a sua flexibilização, refutando a tese normalmente colocada no direito natural, são justamente uma vantagem para que haja um entendimento comum para criar normas restritivas para a guerra. De modo que a efetivação real dessas normas, em que todos aceitem os termos, tem um papel essencial para mitigar os males desse fenômeno social que é a guerra. Entendemos, portanto, que a subtradição do direito natural, tão cara à nossa tradição ibérica, é parte fundamental para esse debate. E termino com Calafate fazendo uma referência ao padre Antônio Vieira. Admitindo no plano dos princípios a escravatura dos índios em estritas condições, nomeadamente, serem capturados em guerra justa, estarem condenados entre eles para serem comidos, caso impedisse pela força a pregação do evangelho que se opusesse ao direito natural da livre circulação, o que procurou foi demonstrar que todos os meios que a esmagadora maioria das situações de escravidão dos índios não emanavam daqueles princípios, condenando inquisitores, clérigos e governadores por contrariarem a emergência de um novo humanismo, em nome de uma economia de rapina que, breve trecho, acabaria por arruinar o Brasil, que tão expressivamente metaforizou com a imagem da tromba d'água, referida aos Lusíadas de Luís Camões. Esse novo humanismo é a expressão, o célebre conceito do Quinto Império,
traduzindo um sonho universalista em que todos os povos se irmanariam na fé em Cristo, naquele cabendo judeus, negros, índios, orientais ou europeus, num plano de igualdade cujo fundamento assentava na paternidade divina. É isso que eu queria provocar vocês e o diálogo. Muito obrigado. Muito obrigada por esta lição. Bom, cabe-me a mim agora tecer algumas considerações, comentários, começar a conversa. Eu sou jurista e por isso a minha abordagem vai ser, bem, não diria positivista necessariamente, mas pelo menos normativista, a puxar para, no fundo, também as minhas preocupações, mas começo, antes de entrar na conversa propriamente dita, por agradecer o convite para estar aqui hoje, neste seminário SICS. Eu tinha aqui este seminário Almoço SICS, é isso. Tenho o maior gosto de aqui estar, agradeço aos colegas que, no fundo, intermediaram e tornaram possível este encontro. Bom, eu devo dizer que não tive acesso ao texto e, portanto, vou ter considerações a partir da apresentação oral, de que gostei muito. Acho que o tema é muito, muito interessante. Gostei logo muito também digamos, da proposta a partir do título a que tive acesso e do resumo a que tive acesso em preparação desta sessão. Serão provavelmente algumas, enfim, ainda observações incipientes, podemos depois continuar a conversa de forma mais detida, com base no texto, etc. Mas algumas considerações, uma desde logo, que é, e pegando na minha, digamos, no meu lado normativista de jurista, ainda que trabalhei muito tempo com um cultor do direito natural e, portanto, o professor Paulo Ferreira da Cunha, e por isso uma das minhas observações seria de que tenho dúvidas de que o direito natural seja assim tão execrado. Bom, terá certamente os seus inimigos, mas a verdade é que nós voltamos sempre, e então quem trabalha no domínio dos direitos humanos, e mesmo, lá está, o direito internacional enquanto tal, em geral, julgo que nunca, digamos, voltamos sempre a essas questões. E outro aspecto interessante tem a ver realmente com a persistente atualidade de reflexões filosóficas de há muitos séculos atrás, não é? E desde logo para o exemplo, aquilo que referiu da guerra da Ucrânia, que também foi imediatamente a associação de ideias que eu fiz quando vi a proposta de comunicação que avançou. Mas lá está, a minha primeira observação será neste sentido. Bom, temos séculos de reflexão sobre a guerra justa. Também, lá está, conheço o Walser, aliás, que introduz um elemento novo, lá está nessa reflexão, também a responsabilidade dos Estados depois, no pós-conflito, não é? Que também é importante. Esta reflexão tem vindo a ser feita, lá está, ao longo dos séculos e em episódios mais recentes, nomeadamente com a guerra do Iraque. Mas agora temos um laboratório por excelência, que é a guerra na Ucrânia, não é? E que nos permite, de facto, os dilemas todos éticos, ou toda esta ideia das guerras narrativas, poderíamos dizer, bom, mas aqui isto é um exemplo de manual de escola, não é? De uma invasão e, portanto, a Ucrânia está a defender-se, não é? Mas mesmo aí é fácil ver que há perspectivas muito diferentes sobre o que se está a passar e muita resistência à ideia de que, do lado, de que se trata de uma guerra obviamente justa da parte da Ucrânia que se está apenas a defender e também da parte de todos os países ocidentais que estão em apoio da Ucrânia, que, mais uma vez, seria o exemplo acabado de escola da guerra justa. Autodefesa perante um ataque e defesa de alguém que está a ser atacado, não é? Bom, mas a verdade é que depois a leitura daquilo que se passa no terreno, mobilizando estes conceitos de guerra justa, ainda que não usando necessariamente esta linguagem, não é tão linear. Porque o que é interessante é que, de facto, e aí vem o meu lado normativista, muitas destas, o fruto das reflexões empreendidas há muitos séculos atrás por Vitória e a escola e os seus herdeiros intelectuais, estão vertidos em boa medida na Carta das Nações Unidas, 45, nos instrumentos de direito internacional humanitário, lá está a proteção das populações civis, enfim, mesmo os direitos dos próprios combatentes, etc. Bom, e aqui volto a dizer que temos aqui uma especialista em direito internacional e em direito internacional humanitário que poderá também dar o seu contributo mais adiante. Mas, portanto,
nessa medida, nós podemos dizer que toda essa reflexão, esse fruto de reflexão vingou porque os Estados acordaram, não é, nestes princípios. E eles são vertidos em instrumentos normativos, mas claro que depois também a experiência histórica recente, falou na Síria, na Líbia, também mostra que de facto depois ainda têm que ser interpretados, não é? E aí é que entram os tais relativismos que me parecem incomodá-lo e que tornam tudo isto muito mais complicado, não é? Mesmo quando aparentemente as motivações são a defesa dos direitos humanos, a prevenção de um ataque, de um extermínio em massa, etc., que são casos justificações recentes, ainda assim depois, olhando bem para aquilo que aconteceu no terreno, chegamos à conclusão que esses belos ideais foram manipulados para a obtenção, a persecução de interesses, lá está, e geoestratégicos, a tal política, o realismo a entrar pela porta traseira. Bom, mas seja como for, falo a propósito ainda do triunfo, um certo triunfo, pareceu-me, mas posso não ter entendido bem, mas um triunfo do realismo sobre o direito natural, lá está, o mais forte faz prevalecer os seus interesses. Não discordo, porque lê-se os jornais e uma pessoa acaba por verificar que é isso que continua a acontecer. A questão é sempre interessante, não fui eu que inventei isto, aprendi com outros, mas perante esta percepção de que as coisas estão a correr muito mal e de que o direito internacional não está a ajudar nada, ou que as reflexões filosóficas não ajudam nada, pensar, e se não houvesse nada disso, ou seja, o counterfactual argument, ou seja, se não havendo Carta das Nações Unidas, não havendo instrumentos de direito internacional humanitário, não havendo séculos de reflexão sobre a guerra justa, estaríamos melhor ou pior? Claro que isto é uma pergunta meramente especulativa, evidentemente, mas a intuição subjacente é de que, apesar de não estarmos no melhor dos mundos, ainda haver muito campo para guerras injustas, ou guerras injustas para alguns, e as guerras são sempre destruidoras, há sempre perdedores, ou todos perdem. Apesar de tudo, temos uma situação que não é tão, digamos, não estamos, digamos, tão lançados ou tão indefesos, não é? Há algumas balizas que existem, e que existem muito porque mérito da Escola Ibérica da Paz e o seu legado para a humanidade e para as novas gerações. Agora, voltando à Escola Ibérica da Paz e a essas reflexões, e Vitória concretamente, enfim, é mais uma provocação. Claro que é sempre bom voltar ao início, pensar aqueles argumentos iniciais e ver com quase um tremor, não é? Como é que muitos daqueles argumentos continuam a ter validade? A minha pergunta é evidente que dialoga com alguns autores mais recentes, eles próprios em diálogo com Vitória e outros, mas quem é que, isto é até uma pergunta, não é? Quem é que, para além dos seus mestres, quem é que vê que atualmente pensa esta questão da guerra justa de uma forma nova, ou seja, quem é que considera que devemos seguir, para além do seu próprio trabalho, mas e os seus mestres, quem é que considera que traz algum elemento novo para esta reflexão? Não é? Depois, aqui ainda, bom, já falei nisto, mas vou voltar a este ponto, a questão do direito natural e da sua, enfim, a ideia de que estaria numa posição de forças, enfim, inferior, não é? Menor força persuasiva do que o relativismo ou do que o realismo. Bom, em certo nível, mas pensando aqui sempre nas áreas em que eu me movo mais facilmente, mas pensando em matéria de direitos humanos, eu diria que o universalismo, pelo menos no plano conceptual e principiológico, como se costuma dizer, agora foi razoavelmente pacificado desde a queda do Muro de Berlim, que mesmo setores ou mesmo lugares do mundo, intelectuais e líderes políticos de países árabes, países africanos, países asiáticos,
que foram a linha da frente da contestação da universalidade, desse ideal comum a atingir por todos os povos e as nações, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo aí nós encontramos uma adesão à linguagem. E, portanto, não quer dizer que depois na prática nós estejamos a falar das mesmas coisas, quando falamos sobre direitos humanos, de todo, não falamos de todas as mesmas coisas, mas ainda assim, eu diria, sobretudo depois da declaração da Conferência de Viena, em 1993, em que foi reafirmada a universalidade dos direitos humanos, que essa questão está razoavelmente ultrapassada, ou seja, mesmo quem, mas atenção, seria a minha intuição, ainda que eu devo dizer que provavelmente não sabe isto, mas eu até me inclino para o relativismo, não é? Sim. Que horror, portanto, sou dessa gente. E, portanto, mas reconheço, tenho tratado essa questão do relativismo cultural nas discussões sobre o fundamento dos direitos humanos e também a sua aplicação prática, e aquilo que tenho verificado é que os grandes opositores, do ponto de vista dos princípios, da legitimidade cultural, desses parâmetros normativos de direito internacional, que os principais opositores neste momento também têm as suas cartas, as suas constituições, as suas cartas, os seus tratados internacionais de direitos humanos e algumas constituições, inclusive, fazem referência a estes e usam esta linguagem, não é? E, portanto, nessa medida, uma certa universalização, quanto mais não seja da linguagem e da retórica, enfim, dos direitos humanos. E nessa medida, evidentemente que isto é apenas uma parte da questão, mas, claro, aqui eu estou a usar os direitos humanos com alguma vontade, porque me parece que os direitos humanos, poderemos discordar disto, são uma versão mais densificada, mais uma vez, do direito natural, não é? Aliás, começaram por ser direitos naturais e depois hoje falamos em direitos humanos, mas na verdade na origem está essa ideia de direitos que assistem aos seres humanos por força da natureza e, portanto, nessa medida, reflexo do direito natural. E, portanto, eu tenho dúvidas de que, de facto, o direito natural será assim na modo baixo. Mas se calhar também não foi isso que quis dizer. Poderá depois. Em relação ao relativismo, eu acho muito interessante o ponto da guerra das narrativas, porque, de facto, sobretudo quando em reação a volta à questão do laboratório, que é, infelizmente, a guerra na Ucrânia, eu como cidadão, olhando para o que se passou na Ucrânia, diria que me pareceria óbvio que se trata de uma agressão a que os ucranianos estão a responder para defender a sua própria vida e o seu território, etc. Portanto, e aí, da parte ucraniana, uma clara guerra justa. Mas, de facto, tenho também observado a guerra das narrativas, o facto de, na altura, já não ser muito claro quem é que tem razão. Pelo menos para muitos dos observadores e comentadores daquilo que se passa. E isto aponta no sentido realmente de uma forte relatividade, Sim. Aquilo que é o bem, aquilo que é o justo. E a minha pergunta é, o que é que acha que se pode fazer quanto a isto? É certo que todas estas perguntas são perguntas muito mais pragmáticas, se calhar a puxar o prosaico, não é? Tendo em conta aquilo que nos trouxe em termos de densidade e de elevação filosófica da reflexão. Mas, ao mesmo tempo, também me pergunto, porque é uma inquietação como cidadã, como é que se, perante uma guerra de narrativas, como é que se consegue, efetivamente, separar o proverbial trigo do joio, não é? Nestas questões. Depois fiquei na dúvida, quando referiu, a propósito de uma citação do professor Calafate, mais uma vez posso não ter percebido bem a ideia, mas que me referiu que, fiquei com a ideia que o relativismo seria quase inevitável, tendo em conta a pluralidade de formas de governo e, portanto, nessa medida, a interpretação de regras reconhecidas como universais, inevitavelmente, depois tem densificações e interpretações práticas diferentes, e aí o relativismo acabaria por ser inevitável. Claro que, pensando assim, com este enunciado que pode não corresponder àquilo que pretendia dizer, penso num autor
americano, Jack Donnelly, não sei, mais uma vez estou a puxar o assunto para os direitos humanos, peço desculpa, mas que precisamente foi durante muito tempo o defensor da universalidade dos direitos humanos, mas na década de 2000 e durante a guerra no Iraque, que veio dizer precisamente que publicou um texto em que basicamente corrigia um bocadinho, emendava um bocadinho à mão as suas ideias anteriores, dizendo que os direitos humanos, a universalidade é uma universalidade relativa, não é? Portanto, brincando aqui também com esta ilogicidade e chamando a atenção para o facto que precisamente nós podemos falar em universalidade no plano conceptual muito abstrato, mas mesmo havendo, e também podemos falar em universalidade na medida em que temos um vasto leque de tratados internacionais de direitos humanos ratificados por um grande número, pela maioria dos Estados, por um grande número de Estados, mas depois na interpretação desses preceitos no plano interno dos Estados existem diferenças e nesse texto concretamente Donnelly até considera que essas diferenças não são necessariamente uma coisa má, são uma coisa inevitável, não é? Claro que há aí muitos problemas com isso, mas já escapa aqui ao âmbito da nossa discussão. Depois se fala em multiculturalismo, a altura usou o termo multiculturalismo, eu presumo que eu tenha usado o termo com um sentido descritivo e não normativo, ok, muito bem. Bom, e eu julgo que, não sei se, acho que não usei todo o meu tempo, mas deixaria estas primeiras questões e depois posso voltar a intervir, mas para já ficaria assim. Muito obrigada. Vocês querem que tenha alguma pergunta lá fora? Se quiser, já posso responder já? Ou responder não, começar. Se alguém tiver alguma questão, professor, se quiser ir, vai sair mais cedo, se quiser colocar algumas questões, fica à vontade. Estava a pensar na questão das violações de direitos humanitários, que são massivas, nomeadamente. Neste caso, na Ucrânia, todos os princípios dos direitos humanitários estão em causa. Mas estamos a falar sobretudo de conflitos internacionais. E hoje em dia, alarmíssima, a maioria dos conflitos são internos. Têm problemas Eu acho ótima questão também. Não se enquadram exatamente nessas questões. Efetivamente, Francisco Vitória é engraçado, porque Francisco Vitória estava a falar numa altura em que começavam as aulas com uma citação do Evangelho, ele perguntava-se exatamente quando se diz ide batizar todos os povos, se podia batizar os índios contra a vontade dos seus pais. E para nós termos também um bocado a noção de toda a surpresa que houve na altura, quando se separaram com os índios, temos que nos lembrar que os reis espanhóis, a Isabel, mandou que fossem estabelecidas juntas científicas para definir se os índios tinham alma. E nós pensamos, pois eram todos polémicos. Mas a questão é que quem defendia que não tinham baseava-se em Aristóteles, portanto não era propriamente um pateta da lado. Foram situações em que de grandes mudanças. Mas há muitas, ainda continuamos a deparar com situações em que algumas comunidades são encaradas como se fossem subhumanas, não é? Sim, mas isso é uma outra coisa. Hoje em dia, não é? Sim. Hoje em dia, é quase mentalidade. Na altura era. Na altura foi um problema que se justificaram. Será que eles têm alma? Depois vinha a questão do Aristóteles dizer que havia pessoas que nasceram para ser escravos e que não valia a pena estar a exigir-lhes mais do que isso, porque era violentá-los. E, portanto, é interessante termos a noção de quão surpresa foi aquilo como se separaram. Mas não vou dizer nada, não vou nada também. Obrigado. Coitado bichinho.
Então, professor, obrigado pelas questões, eu acho que são questões importantíssimas aqui, anotei várias coisas. Então, eu acho que começo concordando, né, na questão que a questão do direito natural não se torna execrável, como você colocou muito bem. A ideia é justamente ter um diálogo, uma resposta, aqueles que são críticos realmente, que são os céticos, que eu chamo alguma parte do realismo, não todos, porque a gente não pode generalizar, mas aqueles que, de uma maneira mais feroz, vamos dizer assim, atacam os direitos humanos sob uma perspectiva relativista. E minha ideia é justamente pegar essa crítica e, a partir dela, trazer uma resposta, dizer que isso não é todo ruim, como você muito bem colocou, porque, de fato, né, a ideia é a defesa da pluralidade. E aí entra um pouco do professor, né, o escritor americano, Jack Dorsey, né, que coloca essa concepção do universal. Eu fiz o mesmo caminho que ele, a ideia do universalismo, eu já não acredito. Tanto é que eu faço uma tentativa de reflexão a partir de uma perspectiva universal e universalíssimo, né? Existe uma concepção que, entre uma reflexão de grupos, ele pode ser universal. Esse universal ele se torna relativo porque é determinados grupos. A ideia do universalíssimo é a partir de princípios que a gente possa contorcer o máximo possível e garantir que eles se tornem, de fato, sim, universais. Tirar vidas humanas, por exemplo, é uma das questões que a gente pode tratar, né? Aquela ideia do direito, o máximo do direito, que em dois princípios, né, o que deve prevalecer se há uma conturbação, um choque entre dois princípios, o princípio que deve prevalecer é aquele que é voltado para o bem comum, pegando o do Working, né, como uma referência aqui. Tá? A questão do pós-guerra, eu acho, é jus post bellum, né, que é muito interessante isso também, deve ser tratada, hoje mais do que nunca, certo? Eu acho que é uma ideia de uma restituição que trata lá, o Tomás de Aquino trata sobre esse tema, que é outro ponto que é super interessante de retomar. Tá? Aqui eu coloco sim a ideia tanto é que a minha questão é resgatar a necessidade do diálogo entre as tradições, né? Daí o normativista, a norma ela é fundamental e o entendimento da norma, a apropriação, porque não adianta nada se existem normas escritas e essas normas elas não são postas em prática porque simplesmente não aceitam. E tem muito isso dentro nas questões árabes, por exemplo, ou de países que têm uma perspectiva diferente do europeu. Tem aquele livro muito bom do Wallenstein, né, o Universalismo Europeu, que trata justamente sobre essa ideia do universal, do universalismo, que é universal para o europeu. E aí todos os outros povos, eles podem não concordar com esse universal, mas existem determinadas questões, né? E aí a questão da diplomacia ela é fundamental, porque aquela máxima também, pegando Aristóteles, se a gente pegar a ideia do pensamento, o mínimo que tem que se fazer é o quê? Eu quero dialogar com o outro. Você propõe, você se predispõe a dialogar, né? Pode falar não necessariamente de guerra, mas aí a gente vai para a questão do comércio, por exemplo, que é mais antigo dos princípios fundamentais da diplomacia, é fazer comércio com o outro. Então, se você quer dialogar para garantir, por exemplo, o comércio, é uma das questões e a norma é parte disso. Há uma pergunta muito difícil que você colocou, que é algum autor, né, que realmente eu vejo assim muito mais, por exemplo, esses novos, o professor Calafate, por exemplo, eu acho que é um dos grandes que estão à frente, né, sobre essa ideia. O professor Calçado Trindade, né, que faleceu acho que ano passado, ele trata de determinadas questões sobre esse aspecto. Tem um pensador, eu posso depois, agora me falha a memória, que também trata essa questão sobre uma perspectiva mais da imigração, né? Que ele pega aquele ius communicatius, né? Jus communicatius, que é uma proposta justamente para falar o jus imigrante, né? O direito de todos os povos se comunicarem para depois, sim, eu buscar uma cidadania a partir dessa perspectiva. Talvez o que eu vejo, professor, são muitos elementos de autores clássicos que se apropriam da ideia da Escola Ibérica da Paz, né? Direta ou indiretamente, que levantam. Né? Eu posso tratar o próprio Habermas, por exemplo, John Rawls e Companhia Limitada, que em algum momento
mesmo que não seja uma tradição direta, mas eu fiz referência várias vezes a Immanuel Kant, né? E eu tenho uma leitura muito boa, assim, boa, não estou me vangloriando, eu digo assim, eu gosto muito da leitura do Kant, quando se trata justamente sobre essa ideia dos direitos humanos, né? Quando ele fala da ideia de que todos os seres humanos ele têm o direito de estar em qualquer parte do globo, porque o globo geograficamente ele é muito enorme e as pessoas podem andar em qualquer parte, né? E aí aquele direito, o princípio da hospitalidade como é fundamental. E aí isso está já presente em Francisco Vitória e há elementos de que ele leu o Vitória, né? O Hugo Grossos e Companhia Limitada. Eu acho que essa tradição parte disso. Quando eu falo de atualizar é justamente tentar resgatar determinados princípios, não para seguir mesmo a linha, porque evidentemente a gente vai fazer um crime de descontextualizar aquilo. Isso é perigoso, né? É uma das questões que até a gente enfrenta hoje a partir disso. Tá? Deixa eu ver aqui. E a questão da justificativa e interpretação. Eu acho que esse é um dos grandes problemas a serem enfrentados. E a questão da guerra da Ucrânia, ela parte, né? E aí eu não sei se a gente vai botar culpa ou não, mas a gente traz hoje uma sociedade, a partir das reflexões da pós-modernidade, veja, não estou botando culpa na pós-modernidade, mas a partir de uma leitura, talvez até do próprio Wittgenstein, quando se trata do jogo de linguagem, esses jogos de linguagem se tornaram altamente relativizáveis. E a minha linguagem não é igual à sua, portanto, eu crio a minha linguagem e falo com os meus, você fala com os seus, e aí o conflito é iminente, né? E aí eu acho que a questão da guerra das narrativas e as questões que eu tento responder, por exemplo, dentro da guerra da Ucrânia, quando eu chamo para dialogar as três tradições, porque o que eu vejo é que dentro da guerra da Ucrânia, como as outras que você citou, que eu coloquei aqui, há um grande problema de que eu crio, por exemplo, eu pego uma subtradição e a partir dessa subtradição sou realista e nego todas as outras subtradições, portanto está justificada a minha guerra. Você pega do direito natural e você justifica a partir disso, e aí não há diálogo pertinente, né? Então eu acho que quando se trata das questões de guerra, de justificativas, principalmente de jus et bellum, as guerras convencionais, né? Essa falta de caráter principiológicos normativos mais rígidos, em que possa trazer para o diálogo, eu acho que é fundamental, porque eu não aceito o diálogo do outro. É o sentido máximo da alteridade, aquilo que o Levinas coloca. Você tem que dialogar comigo, dizem a tradição, ou que a gente vive na sociedade tradicional, a partir dos meus termos. Eu tentar dialogar com você e dizer assim, olha, eu dialogo com você, tenho interesse, muito bem, mas aqui está a minha cartilha. E você não vai seguir a minha cartilha. Logo, é trazer à luz esse pressuposto. Não sei se deixou claro, né? E aí é buscar esse mínimo minimorum, né? E aí eu acho importante, professor, só para encerrar aqui, essa questão da alma, né? Que há ainda efetivamente, a professora tocou aqui, e há efetivamente hoje a ideia dentro da questão dos direitos humanos, das interpretações que você muito bem colocou, né? Que é a ideia há humanos mais humanos do que outro. O conceito de humanidade de humano, colocado de novo por Immanuel Kant, pelo princípio, a segunda variação do imperativo categórico, né? O outro como fim em si mesmo, né? A ideia de que eu olho o outro é fim em si mesmo. Se a gente absorver isso, a gente não precisaria estar discutindo isso. Mas, claro, então no âmbito da filosofia, da especulação. Mas, de fato, as pessoas relativizam. Há mais humanos do que outros. Logo, a questão indígena foi muito tempo colocada nisso, a questão dos muçulmanos, a questão dos negros, né, muçulmanos árabes e tal, as questões dos imigrantes hoje, o que urge é justamente isso. O que a gente pensa, e houve um debate muito forte, é que a mídia, a especulação sobre 5 milionários, bilionários excêntricos que se afundaram, a mídia toda consternada lá, mas na costa da Grécia afundaram 700 pessoas e não deram páginas de jornal, nem fizeram reflexão mais apurada sobre isso. Ou seja, aqueles lá são muito menos humanos do que 5 bilionários mimados que estavam ali porque pagaram. Enfim, não que a tragédia não seja menor ou não, assim, no sentido de que é perda de vida humana, logo é problema.
né? Eu não sei se eu dei as respostas todas, foram muitas reflexões que trazem aqui, mas só para encerrar de fato, a questão das ideologias, aí eu acho que vai para um caminho da justificativa, fundamentação, né? Que hoje mais do que nunca são as questões ideológicas que prevalecem nas relações interpessoais, e aí você colocou muito bem, professora, a ideia dos conflitos internos, elas são muito graves, e terrorismos, de justificativa de terrorismo, eu pulei uma parte do texto que tratava sobre isso, de terrorismos internos, no Brasil a gente passa por isso, tem uma CPMI já tratando sobre esse tema, de conflitos internos em que o indivíduo ele se sente, em nome da sua ideologia, explodir um carro, uma bomba no aeroporto, em grandes aeroportos do Brasil, etc, etc, e acha que aquilo é realmente em nome de um bem maior. Então, é aquela questão que os gregos trazem, né? As questões circulares que se tem. Ou seja, nós estamos discutindo de novo sobre determinados temas daquilo que a professora muito bem colocou. Eu faço guerra em nome da democracia, dos direitos humanos, da liberdade, etc. Temas amplíssimos que tudo é possível. E isso a gente tem que evitar. Não pode. Podes vir aqui à frente, falar aqui com o microfone. Então. Não. Não, a minha questão é que, efetivamente, a questão da guerra justa, hoje em dia é uma regulamentação que define em que circunstâncias é lícita a guerra. E depois vem-se invocar a guerra justa quando não cabe nessas situações. Sim. E, portanto, aquele conceito de intervenção humanitária, que foi muitas vezes usado como desculpa, é exatamente isso. Perfeito. Aliás, como eu dizia, quer dizer, São Tomás de Aquino falava na autoridade competente, na justiça da causa e na reta intenção. Esquece o que interessa e vai à justiça da causa, porque agora é muito justo. Perfeito. É muito complicado. Por outro lado, em relação à questão da opinião pública, eu acho que a opinião pública é decisiva. Isso. Obviamente é diferente o peso da opinião pública num Estado democrático e num Estado que não é. Mas nós encontramos situações em que a opinião pública queixa-se porque não sabe de nada, como aconteceu na intervenção na Líbia. Ninguém relatou nada porque não interessava. Outros casos levam a que se faça os ataques só através de drones, para que não haja mortes da parte de um dos lados e, portanto, a opinião pública não se interessa. Foi o que aconteceu no Paquistão e ninguém sabe o que é que lá se passou, praticamente ninguém sabe o que é que lá se passou. E, por fim, qual era o que é que eu ia também falar? Em relação à questão dos juros pós-velho. Os juros pós-velho hoje em dia é fundamental, mas estou a falar sobretudo até dos conflitos internos. Uma pessoa pode perdoar. A conciliação. Pode perdoar o alemão, ele era alemão e não podia fazer outra coisa. Agora é mais difícil perdoar o vizinho que violou a filha, a mulher, apertou a mão do pai, que levou o filho para criança soldada, etc. Os contornos dos conflitos, e nomeadamente os conflitos internos atuais, levam que esta fase pós-conflito seja absolutamente decisiva, porque é para a reconstrução, mas também é para a prevenção, para não haver novos ciclos do mesmo conflito. Perfeito, maravilhoso. Não tem nem o que acrescentar. Eu acho muito importante. Eu lembrei do Danilo Zolo, né? A discussão que ele tem. Não sei se você conhece o Danilo Zolo, né? A discussão sobre essa questão da intervenção humanitária. Perfeito. Pessoas aqui. Que está a moderar bem. Eu sou moderadora do painel, pelo menos oficialmente, mas não tenho acesso aos participantes online. Não sei se há perguntas, não há perguntas do chat. Ok, muito bem. Como é que estamos em termos de tempo? Conviria a terminar. Muito bem, então muito bem. Senhores, eu agradeço a todos e a todas os presentes, agradeço sobretudo à nossa estrela, ao nosso orador principal, o professor Marcos Jordão, e muitos parabéns pela investigação que está a conduzir e que é, lá está, olhar para o passado, mas com
olhos no presente. Perfeito, é isso mesmo. Precisamos mesmo Entendeu? disso. Muito obrigada. E assim, agradecer demais a vocês. Eu fui, só para contar um pouquinho a história, estava em Lisboa, estava escrevendo, estudando, eu preciso de dialogar, né? Difícil lá em Lisboa, foi muito difícil para mim, porque não havia esse diálogo. E eu, Cirali, minha amiga, né? Eu vinha visitá-la e me apaixonei por Braga. Eu digo, vou morar em Braga. Morei em Braga e entrei em contato com colegas que estavam aqui, que estudaram aqui, e eu fui. A gente no Brasil chama isso de cara dura, né? Na cara. E assim, fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar participando aqui. Professora, a senhora é maravilhosa, seus debates, suas questões aqui esclareceram muito. Muito obrigado por suas palavras também. Tem muita coisa interessantíssima, isso me instiga ainda muito mais a tratar. Espero que seja a primeira de algumas outras. E é isso. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado por vocês estarem aqui. Valeu, pessoal, por lá. Muito obrigada aos nossos anfitriões. Obrigado.